E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Perdi Geek. No episódio de hoje do Resenha de Histórias, falaremos de mais um quadrinho envolvendo um amor e também uma mente muito fértil. O quadrinho em questão será Bom Demais. Bora lá! E aí pessoal, espero que vocês estejam bem, tenham gostado da resenha de domingo e resolvi trazer uma que chega perto na questão do tema aqui para vocês também, tá? Na quarta-feira, beleza? Vou falar um pouco mais da edição e tal, o pouco que eu consegui descobrir, o pouco que eu consegui pesquisar, mas também para falar não só do material, mas também da própria, acho que editora, selo, né? Porque é um material independente quase, né? A Timberwolf Entertainment vai estar passando aí, né? O povo com as manias em inglês para querer postar, né? E publicar lá fora. Se não me engano, é um selo multimídia, né? Com foco em várias alas do entretenimento. O próprio Bom Demais, se não me engano, era para ser um roteiro de um filme. Quando o quadrinho saiu originalmente, né, depois a ficha vai passar aí para vocês, se não me engano era um roteiro de um filme que estava para ser adaptado. E aí não estava em condições ainda de fazer o filme, né, muito provavelmente por conta da condição do nosso Brasilzão velho de guerra, que nunca dá para dar vazão a certas coisas, né, a não ser que você seja amiguinho do Estado, entre outras coisas, tipo aqueles bagulhos que acusam algumas figuras da mídia e das artes envolvendo a Lei Rouanet também. Se não me engano, também tem pro próprio lance do acabamento. Eu não achei um vídeo, uma foto explicando se tem orelhas, tem nada. Aparentemente é capa cartão. O site da Timberwolf existe, tá? Então vocês podem comprar lá se vocês quiserem. Da última vez que eu olhei, tinha uma promoção, tava por 10 conto. A ficha vai estar passando para vocês agora, junto da capa, etc. Porque é mais um quadrinho que eu li de forma digital, tá bom? E aqui, para não perder o costume, né? O roteiro é do Felipe Canho, acho que é assim que fala. Eu acho que ele é um dos donos da Timberwolf, eu posso estar enganado. Mas ele também é muito conhecido por causa daquele The Few and Cursed, que é Os Poucos e os Amaldiçoados, né? É um quadrinho de faroeste com uma moça ruiva muito bonita, se não me engano sai até hoje, né? Uma outra edição acho que saiu por aquela editora lá do Rio Grande do Sul, né? A AVEC. Aí eu não sei se parou, o que aconteceu, se é só um especial que saiu lá, mas tem justamente uma versão para fora, né? Além das da Timberwolf. E também no caso do roteiro do Felipe Canho, mas a arte aqui também é do Bruno Oliveira. Eu dei uma pesquisadinha e tal, ele tem os materiais autorais dele, e eu não sabia disso, né? Ele participou de algumas edições da Marvel, né? Principalmente ele envolvendo o Homem-Aranha e tal. Ali nas mensais, ali talvez 2021, 22. Salvo engano, antes ali, quase no finalzinho do Dan Slott sair da Marvel, um negócio assim, pelo menos parar de fazer o Homem-Aranha. Pois bem, pessoal, como começa a história? A gente vê um rapaz chamado Rafael, ele trabalha numa loja de quadrinhos, e ali no dia em questão vai ter uma espécie de meet and greet, né? Uma sessão de autógrafos com o autor, o rapaz chamado Victor Cruz. Ele vai lançar, né, a premiere, né, vamos dizer assim, um dia de lançamento de um quadrinho chamado Anne Bonny, que é tipo uma moça meio pirata, meio aventureira. E antes de abrir a loja para entrar o pessoal, ele pergunta se o Victor tá bem, se precisa de alguma coisinha e tal. Mas aí já aproveita também para tirar uma casquinha, né? Já pede o autógrafo na edição dele e tal. E aí começam a tratar também sobre adaptações em live action, porque aparentemente ou o Victor já tem uma carreira bacana, ou ele deu sorte, né? Tipo assim, vai ter uma adaptação em live action da Anne Bonny, e aí o Rafael cita, né? Menciona uma tal de Camille Bittencourt. Aí ele explica que fala que acha a moça muito bonita, conta que é uma espécie de paixonite dele e tal, né? É meio expositivo, né? Pra gente poder entender como que vai ser o desenrolar da história envolvendo essa moça também junto ali. E ele conversa e fala, também explica que ela é uma moça que é amiga da namorada do amigo dele, né? Então, meio que talvez aí pode acontecer de quem sabe fazer a cama para os dois se conhecerem. E aí ele fala pergunta pro Victor se ele tá ligado do processo, como que tá andando o filme e tal. Aí o próprio Victor fala assim que fica sabendo pela internet, não tem grandes pormenores que ele fica por dentro, né, vamos dizer assim, ele fica sabendo quase igual as próprias pessoas da mídia, o pessoal comum, né, do consumo do mercado, vamos dizer assim. E depois desse papo, como eu disse, propositalmente expositivo, pra gente entender, digamos, alguns pontos iniciais da trama pro lado do Rafael, ele enfim abre a loja. E aí começa a sessão de autógrafos, belezinha. E aí o pessoal tá ali, tá engajado e brincando e tal. E aí chega um cara, né, dono do estúdio Black and White, né, Black and White Studios, e pede ali uma ficha para poder arrumar e tal, o negócio do autógrafo. Eu não lembro se ele meio que faz um favor
ou se acabaram as fichas, um negócio assim, né? Até a filha dele tá fantasiada de Anne Bonny, e aí o Rafael brinca chamando de fantasia, e a menina, não é fantasia, é cosplay, como se não fosse a mesma coisa, né? Igual o pessoal que fica puto de chamar anime de desenho. Mas aí ele consegue ali conversar e tal. O próprio cara vê que tem um caderninho do Rafael. E aí conversa com ele, fala com ele assim que tem uns traços legais, os rascunhos dele são bacanas e tal. O próprio Victor já tinha conversado com ele antes, né? Falando se ele não pensava em publicar nada. Ele falou que estava se organizando e quem sabe nem que fosse talvez um encadernado de sketchbook, né? Daquelas artes assim, para poder entender o traço do autor e tal. Tem certos artistas que fazem isso. Geralmente são os que já são mais consolidados, né? O pessoal que tem comprador mais cativo, assim, cliente mais firme. E aí o pai da menina vai lá, pega o quadrinho, né, assina lá, e no caso ele mostra o cartão do Black and White Studio, mas no caso é pro Victor, se não me engano, mas também faz uma espécie de convite, né, indireto, fala, olha, quando você estiver firme de acordo, e aí a gente topar de novo, considere trocar uma ideia comigo, que aí a gente, quem sabe, possa fechar um projeto, fechar alguma coisa. E aí, no caso também, fica aí uma nota de rodapé. Na edição brasileira, né, justamente desse Bom Demais, a introdução é do Joey Prado, né? Joey Prado, artista nacional, fez muita coisa pro DC também, é aquele que fez também o Corvo pra mim, naquele vídeo do FIC de 2024, né? Eu mostro lá pra vocês também. Aparentemente, ele é um dos donos, né, da Chiaroscuro Studios. Chiaroscuro, se não me engano, acho que é em italiano, né? É preto e branco. É o conceito de preto e branco. Muita gente no quadrinho também usa, né? PB, Black and White, Chiaroscuro. No caso do estúdio também chama isso. Então é meio assim que uma homenagem, né? Por quê? Porque tem o Joey Prado falando aqui Chiaroscuro no começo do quadrinho, né? Que seria o texto introdutório ali, que foi uma espécie de extra. O próprio Black and White, o estilo do logo e o cartão é igualzinho da Chiaroscuro, e o Victor Cruz muito provavelmente é uma referência ao quadrinista chamado Roger Cruz, que fez o Shampoo, fez várias coisas, colaborou no X-Men dos anos 90, né? Inclusive Shampoo foi resenhada, né? Foi um doce, não, o primeiro quadrinho resenhado no YouTube por mim, né? Lá do Geek Indica, do PSQ, né? Vai estar passando aí os cards para vocês, se vocês quiserem assistir. Então, assim, não é uma puxação de saco nem nada, mas são várias piscadelas para pessoas, ideias, coisas do mercado nacional, né? Então tem o lance do cara, que no caso, por ter uma filha aí, qualquer coisa, né? Mas não tem a lata do Joey Prado, imagino que seja o Ivan Freitas, que é o cara também, né? Um dos donos da CCXP. Acabou o evento, o Rafael fecha a loja e ele volta para casa com aquilo encucado, que é justamente a cena que eu usei para vocês de capa do vídeo, tá? Que são dos dois, né? Os dois amigos, o casal de amigos dele conversando sobre ele, né, a situação de vida dele atualmente, mas também o lance dessa, digamos, paixonite dele envolvendo a Camille. E aí eu fico até me perguntando, se, assim, claro que não é uma paranoia nem uma obsessão, mas o cara ao ponto de manifestar, e no caso até virar um certo objeto de troça, né, porque começa meio que fazer graça com ele também um pouco, eu fico viajando o quão fissurado nessa menina ele não era. Talvez não, né, porque o quadrinho ali não desenvolve tantas coisas plenamente. Eu ainda vou falar um pouco ainda, que é um pouco da falha dele, na minha opinião. E no caso, ele chega em casa, né, e tal, aí justamente essa narração em off até ele chegar no momento ali, e aí o que que acontece? A namorada, né, desse amigo, se eu não falei agora eu falo os nomes, tá? A namorada do amigo se chama Júlia e o cara, né, amigo dele mesmo, se chama Marcelo, beleza? E aí tem até um momento ali que ela tá falando na cabeça dele e tal, porque tem que ficar junto, etc. Isso por um lado eu achei meio avacaiado, porque no caso a amizade vem dos dois caras, né? E aí a moça tá dando palpite pra meio que tirar o cara de casa. Beleza, e o Rafael ele faz corpo mole, ele é meio vadio, assim, meio vagabundo. Só que eu não acho que é de bom tom, né? Pra botar assim, em termos mais tranquilos, uma pessoa, uma terceira pessoa, um elemento externo ficar dando palpite numa amizade dos dois, né? Que os dois moram juntos, aquele negócio de colega que divide apartamento e tal. Então, meio que por falatório da moça, ele acaba sendo enxotado o Rafael. Nessa cena eles até conversam e tal, explicam, etc. E aí meio que o Rafael vai tentando ganhar tempo, né? E vai mostrando ele lendo, ele jogando e passando tempo, até o tempo que, né, o dia ali específico, que o Marcelo fica puto e fala, olha, meu irmão, pelo amor de Deus, já tô com seus trem guardado, você vai voltar agora pra casa do teu pai, por bem ou por mal. Aí depois desse esculacho que ele toma, né, ele volta pra casa até com a ajuda dos próprios amigos, né? Não foram covardes, ajudaram ele a fazer a mudança de volta. E aí a gente tem uma surpresa, né, pra mim, porque isso aí, no caso, não veio nenhuma informação prévia, é jogada na sua cara, né?
O caso do pai, né, do Rafael, ele é homoafetivo. É um casal de homem com homem, até aí não tem problema. Só que, na minha opinião, o defeito em cima disso não é o negócio em si do relacionamento, pelo amor de Deus, né? É o desenvolvimento para isso. Não tem, porque envolvendo ali a própria relação do Rafael com o pai dele, né? O pai dele mesmo, ali, mostra muito um lance de conflito geracional. Como eu disse, né, o Rafael é meio cozido de preguiça, então o pai dele tá tentando, faz alguma coisa, pelo amor de Deus e tal, né? Só que parece que por já ter um histórico meio ruim, as discussões já são sempre inflamadas, porque provavelmente, né, já tem um histórico de desavença meio generoso, meio grande. E aí justamente o marido do pai do Rafael, que é o cara mais calmo, mais tranquilo, falou: "Ô, bem, calma, seu menino vai achar o rumo dele, tenha paciência e tal". Tem até certos momentos ali que eles estão conversando acerca do próprio Rafael. O que é bacana, porque pelo menos tem alguém que consiga relevar um pouco, né, esse atraso profissional do Rafael, né? Então, novamente, aí, antes que vocês queiram me cancelar, o problema não é ser um casal homo, tá? É porque eu fiquei pensando, no caso, seria o quê? O Rafael é adotado? O pai dele biológico teve uma esposa e depois se descobriu bi ou qualquer coisa? Não é explicado. Isso pra mim faz falta porque eu queria entender, né? Porque muitas das vezes esse lance do conflito geracional, ou a depender, né? Vamos supor que ele fosse casado com a mãe dele, depois separou alguma coisa, poderia também ter um pouco de agravante ali na relação deles, né? Quem sabe, pra temperar mesmo a história, né? O Rafael não aceitar tanto, alguma coisa ter sido meio brusco, mas acaba que fica jogado ao vento. O Rafael tem 2 pais e é isso aí. E aí, levando os negócios pro quarto, né? E chegou a Júlia e o Marcelo também para ajudar, trazendo as caixas. Tem até um momento ali que o Marcelo fala: "Pô, você tá carregando chumbo, o que é isso aqui, né?" A coleção de quadrinhos do Rafael, coitado. Né? Isso aí é um mal que todo mundo que mexe com isso padece um pouco. E aí eles estão conversando ali e tal. E aí começa a se entender por que a Júlia tava nessa afobação desgramada de querer tirar ele da casa. É porque os dois vão casar, né? Se tivesse botado isso no começo da história, eu tinha relevado um pouco mais. Porque de primeiro momento eu fiquei puto. Falei: "Porra, mulher dando pitaco na amizade antiga de 2 caras. Pelo amor de Deus, isso é velho também de acontecer." Aí depois, quando você vê que vai ter o casamento, eu falei: "Ah, só porque vai casar, quer ficar junto, quer morar, beleza." Podia ter falado de primeira, né? Mas isso aí é graça do roteiro pra fazer, né? Mexer com nossas emoções. Aí eles estão conversando sobre o casamento, falando e tal, né? Fala que o Rafael ele vive esculachado, tipo, olha, você vai ter que consertar, cortar o cabelo, porque ele vive de cabelão e tal. E aí fala com ele: "Olha, inclusive pra te dar uma animadinha, eu vou te mostrar um negócio." Aí pega o telefone assim e mostra um vídeo da Camille, porque justamente ela é atriz. Se não me engano, é justamente até o filme da Anne Bonny, eu posso estar enganado, mas ela tava gravando ali e tal, e ela tá tipo: "Ô, gente, aqui sou eu, etc, né? Tô indo, minha amiga, beijão pra você, não sei o que lá." Aí eles tiram sarro do Rafael, né? Ó, você tava achando que era sacanagem? A menina, né, a Camille Bittencourt, é amiga, assim, da Júlia, porra. Ela vai vir, se não me engano, pra ser madrinha, e aí que é a sua chance de ouro, seu excomungado. Você vai poder conversar com ela, e quem sabe, né, nunca se sabe, engatar um namoro, um relacionamento, tá? Aí sua chance de ouro. Conseguirá Rafael conhecer sua paixonite? Conseguirá ele também encontrar um rumo na vida, profissionalmente, né, amorosamente, quem sabe? Vou deixar pra vocês, pessoal. Então, agora eu vou começar a falar um pouco da história e até comparar com certos aspectos do Vazio que nos completa, que foi a resenha de domingo, tá bom? Porque essa foi a semana da neurodivergência. Quem sabe eu faça outra, porque tem outros quadrinhos abordando outras coisas psicológicas, né? Uma moça com espectro autista, um cara com algum tipo de especificidade cognitiva, vamos falar assim, né? Então, quem sabe aí eu faça alguma semana vindoura. Outro casalzinho, né, de resenha assim. Nesse caso, pessoal, o quadrinho, ele até que é legal. Ele começa por essa vereda, né? Esse lado do romance e até um certo drama da juventude, de se encontrar, etc. E lá no final vai ter, como eu disse, o ponto de convergência com o Vazio que nos completa. Vou estar falando porque senão a comparação não vai ter como ser feita aqui. A narrativa, ela corre de forma bem decente. Porém, né, como eu já falei também mais pro começo do vídeo, talvez por ter sido aproveitado de um roteiro, alguma coisa, muitas coisas soam corridas. Eu falei do negócio da relação do pai, o negócio da explicação do casal entre eles, entre outros aspectos até do próprio passado do Rafael. A gente fica sem entender, né? No caso não é nem tipo forçar a barra de querer muitas coisas esmiuçadas. Não, é o mínimo mesmo, né? Por exemplo, a mãe. Tem mãe? Ele nem sabe se o Rafael tem mãe, como eu falei, né? O que será que aconteceu, se for o caso de alguma coisa? O lance da própria explicação da paixonite do Rafael? Não tem. Como é que faz, né? E aí lá na frente
por conta de certas coisas que neste caso é a reviravolta, né? Que aí eu vou tentar comparar aqui explicando pra vocês, é o que? Digamos que tem o lado do romance e o lado da esquizofrenia. O Vazio que Nos Completa, né? Ele começa pela esquizofrenia já por conta do lance da cabeça do rapaz lá, né? Que se não me engano era o Douglas, né? Eu já tem um tempinho já que eu gravei, vocês me desculpem. Então, a mesma forma que vem o lance do Douglas partindo, vamos falar assim, da loucura pro romance, o rapaz no caso do Bom Demais, que é o Rafael, ele começa do romance, e aí o que é o ponto de encontro? A esquizofrenia. É porque um começa onde o outro termina. O Douglas do Vazio que Nos Completa começa, quem sabe, enxergar a moça, correto? Enquanto que o Rafael já vê a moça, mas já está apaixonado. É diferente, né? Eu tô tentando botar assim para ver se vocês entendem. O lance da convergência é justamente entre os temas, né? Digamos do A pro B. Então, como eu disse, o Rafael começa no romance e lá na frente vai ter o lance da esquizofrenia, e o Vazio que Nos Completa começa a esquizofrenia, não é que vai acabar num romance, mas justamente descamba num lado mais amoroso, mais sentimental. E aí, talvez até pela diferença de páginas, como vocês bem viram pela ficha inicial, né? Se não me engano, o Vazio que Nos Completa tem 100 e poucas, e aqui no Bom Demais tem 80, se não me engano, né? Mais ou menos. Fica parecendo que tem certas coisas que foram meio corridas. Novamente, a falta de desenvolvimento da relação dele com o pai, o lance do desenvolvimento, quem sabe, do porquê explicar, tipo, não, porque, sei lá, um exemplo idiota, o Rafael via ela na infância, é uma paixão de infância, um negócio assim, independente se fosse um quadrinho mais pesado que fosse, né, também, uma obsessão, alguma coisa, não tem, só fala que gosta e tal, lá na frente vai ter reviravolta, que é o que? Vai ficar o spoiler aqui pra vocês. Lá na frentona, por conta de alguns aspectos que ainda não eram descobertos, né, propriamente pelo Rafael, quando teve a festa de casamento, no fato verídico, né, que nem o Paulo Gogol, no fato venéreo, é o que? Ele não conversou com a Camille, por conta da timidez e algumas outras coisas, só que aquilo ficou tão incubado na cabeça dele, que mais adiante ele começa a fantasiar que estava conversando com ela. Tem até uma cena, antes do negócio engrenar de fato, que ele desenha a Camille na parede, mas também muito por conta daquele negócio que eu falei de fazer o próprio quadrinho. Então vai misturando um pouco até de metalinguagem, com esquizofrenia, com romance, é até diferente assim de ver, e aí vira meio quase que como se fosse aquele do Roger Rabbit, né, que é a moça do cabelão vermelho e tal. E aí a reviravolta lá pro final é justamente essa, ele estava imaginando, porque quando teve o casamento, aconteceu uma parada lá que a timidez dele não deixou. Só que aí ele ficou com isso incubado e depois começou a ver ela. E aí tem outras coisas que vão sendo explicadas retroativamente, assim como foi no Vazio que Nos Completa. Só que justamente por ter um pouco menos de páginas e quem sabe uma certa ligeireza, né, uma pressa de querer fazer as coisas logo, quando acontece esse lance todo da reviravolta, as explicações, é de uma vez. Então, digamos que ele peca um tanto no desenvolvimento e algumas explicações retroativas, né? Como eu falei, do passado, algumas coisas até do próprio sentimento do Rafael. Falando um pouquinho da arte, porque vai ser só um pouquinho mesmo, é um traço bacana e competente. Só. Talvez em 2018 ele tivesse ali com menos manha, eu não sei. Hoje em dia pode estar melhor. No Bom Demais é um traço ok. Tá? Tem até uma certa expressividade, uns momentos mais cartunescos assim, para expressar, por exemplo, a contrariedade do Rafael em ser cobrado, o tanto que o pai dele fica puto por ele não mexer a bunda, não fazer as coisas, né? Porque justamente um dos estopins, principalmente por conta do negócio da Camille, né? Quando ele conhece a Camille, é engrenar no negócio do quadrinho, até para manter a chama do quadrinho, né? Essa vontade de criar dentro dele. E aí também, quem sabe, né? Impressionar, fazer média com a moça e tal, né? Então, uma reviravolta lá na frente era até isso, né? Porque ele começa a engajar de fato para lá na frente descobrir que ele não conheceu ela, foi porra nenhuma. E aí tem uns momentos legais. Então, por exemplo, tem o lance da Camille desenhada, né? Ela é preta e branca e tal. Tem as cores também que são legais. É um quadrinho competente, só que como eu disse, em vista, por exemplo, da abordagem usada no Vazio que Nos Completa, que é um pouco mais pesada e já parte do lance psicológico de fato, né? O Bom Demais ele faz o caminho de trás para frente. E no quesito traço, aí vai do gosto, né? Justamente por eu já não ter visto com, sim, tirado grandes proveitos do Bom Demais, eu acho que fica melhor no caso o Vazio que Nos Completa. Mas novamente, né? Cada traço, uma proposta, vai do gosto do freguês. É uma leiturinha legal, só não espere grandes coisas, tá? E sendo honesto, assim como no Vazio que Nos Completa, aqui no final do Bom Demais também, quando começa a chegar ao final, já enfia o pé.
Só que no caso, por exemplo, do Vazio que nos completa, já tem um desenvolvimento legal antes, então você começa a relevar um pouco mais e tal. No caso do Bom Demais, não. É muita coisa já feita e vai rodando e vai indo, não tem muita explicação, né? Não vou me repetir aqui os conceitos que eu já falei aqui, né? Que eu fiquei encucado com isso durante a história. Mas é uma historinha divertida, vale aí, né? Recomendo até que se você quiser, leia as duas e faça o contraste como eu fiz aqui pra vocês, né? Tentando apresentar essa semana aqui pra vocês. E, né, leia no digital, se gostar depois compre no site da Timberwolf, ainda existe aí, né? É um material que aparentemente tá de fácil acesso ainda. E também eu queria falar pra vocês que de forma alguma isso aqui é um ataque, história é uma merda e não sei o que. Não, eu queria também, né, essa semana Biruleibe, vamos falar assim, que eu fiz aqui pra vocês, não só essa foi a minha intenção, mas também de um negócio que eu converso muito com um amigo meu, um abraço pra você, Manuel, meu querido, um cara aí de muito tempo já que eu troco ideia com ele, entre outras pessoas também que eu abordo esse assunto, que é o que? Não necessariamente existe um tema ruim. Ruim é a forma como você o aborda. Justamente, né, falando de novo, esquizofrenia e amor. No caso do Vazio, começa pela loucura. No caso do Bom Demais, começa pelo amor. E os dois, de certa forma, se encontram. E aí, na minha opinião, tanto na forma da abordagem e o conjunto todo, né? A arte, o texto, o desenvolvimento, etc. Eu acho que o caldo mais proveitoso é tirado do Vazio. O Bom Demais fica um tanto quanto abaixo. Eu já ia me esquecendo, né? Não só o texto do Joey Prado e não sei o que, as referências, as brincadeiras, né? Tem no final da edição uma galeria de extras, um questionário breve de algumas as pessoas perguntando, como é que faz o texto, como é que faz o roteiro, né? Tem até um fragmento ali do próprio roteiro no caso do Felipe Canho, né, e tal. E mostra ali umas artes, uns rascunhos, é uma galeriazinha assim, só pra, né, bater o ponto, só pra falar que tem também, quem sabe? Mas é um material legal, né? Como eu disse aí, faz o contraponto ao outro quadrinho. Mas é uma leitura válida, com toda certeza. Eu vou reforçar de novo, gente. Isso aqui não dá pra falar que é uma bosta ou qualquer coisa. Eu quis fazer, de certa forma, duas obras que meio que se comunicam, né? Por conta justamente desse assunto da esquizofrenia, tá? Leia as duas, tire o seu contraste. Dependendo, você vai gostar mais do Bom Demais do que do Vazio que nos completa. Aí, vai do freguês, né? Gosto, cada um tem o seu. Não tem problema nenhum, tá? E eu acho que é tudo. Me desculpe qualquer coisa, tá? Fique com as artes. Nos vemos na próxima. Não esqueçam também do nosso Correio Multiversal. R$10 por pergunta pra gente fazer um vídeo aí quando possível. E eu acho que é tudo. Muito obrigado por tudo. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.